Oi, gente, boa noite. Meu nome é Priscila Borchio. Eu trabalho com cultivo de células já há 8 anos. E o tema abordado hoje vai ser os métodos alternativos ao uso de animais. Na verdade, quem iria fazer essa apresentação era uma colega minha, Andressa Feu, que eu até mantive aqui, porque, em parte, ela participou, né, desse projeto, desse trabalho. E eu gostaria de passar hoje para vocês um pouquinho do nosso conhecimento a respeito de métodos alternativos. O slide não está querendo passar. Oi. Passou. Acho que você tem que apertar uma vez e esperar um pouquinho, porque vai demorar um pouquinho, mas ele passa. Tá bem lento. Vou voltar porque passaram muitos slides. Então, o que de fato chama a nossa atenção para esse tema hoje é esse vídeo que foi publicado agora há pouco tempo pela Human Society of the United States. Ele foi exibido em diversos países e nele a proposta dele é fazer um abaixo-assinado para proibição dos testes de cosméticos em animais no Brasil. E aí a gente deixa até um linkzinho aí. E já foi alcançado mais de 1,5 milhão de assinaturas com esse abaixo-assinado. É um vídeo que eu convido a todos para assistir, porque é um vídeo bem impactante, né, que mostra a realidade do animal dentro do laboratório, ele dentro da sua casa e sendo levado para o laboratório para fazer um teste de toxicidade ocular, né, tanto que a gente já vê que ele já tem um olhinho com um problema, né, e mostra uma realidade que a gente vê ainda hoje na nossa atualidade. E diante desse vídeo, a gente viu muitos comentários a respeito dele. E eu procurei trazer alguns comentários para vocês verem e poderem refletir também sobre como que tem sido esses comentários a respeito da não utilização de animais ou utilização dos animais ainda na ciência. Então, esse primeiro fala: testaram a vacina do Covid em animais. Alguém irá deixar de tomar? Alguém deixará de comer carne por causa dos bois? Testes de maquiagem são feitas em porcos. As mulheres deixarão de usar maquiagem? É só mimimi para lacrar. Quase que 100% dos cosméticos, medicamentos e outros produtos são testados em animais. Se vocês são realmente contra, deveria parar imediatamente de usar qualquer um desses produtos, mas não iriam, porque no fundo são apenas modinhas, bancando os puritanos, fingindo que a vida não é como ela é. Por que as pessoas estão se comovendo apenas agora, se isso sempre aconteceu? Nossa, que idiotice! E ainda tem mongoloides que acham interessante e ainda posta carinha de choro. São os comentários que a gente viu na internet. No Instagram a gente pode ver uma página do Save the Ralph. E aí entram algumas perguntas que precisam ser respondidas a respeito da utilização de animais e de métodos alternativos. Por que os animais são usados em testes de laboratório? O que são os métodos alternativos? Esses métodos são aprovados pela Anvisa? Esse apelo todo para não usar animais em testes de cosméticos. Os testes de vacina e os testes de cosméticos são os mesmos? Se não usar animais nos testes de cosmético, os produtos serão mais perigosos para os humanos? Os métodos alternativos são mais caros do que os testes em animais? Como saber quais são as empresas que não utilizam animais em seus testes? É hipocrisia defender o uso de métodos alternativos ao uso de animais e comer carne? Então ficam alguns questionamentos que nos faz refletir
de como isso tudo está em nosso país, principalmente, né? Já que a gente está aqui no Brasil e a gente pensa nisso diariamente, né? É um questionamento que a gente deve se fazer, e até mesmo daquilo que a gente tem utilizado dentro de casa. E aí entra, por que os animais são usados em testes de produtos? E aí a gente coloca alguns pontos que utilizam ainda de animais, que são para garantir a segurança dos produtos de composição química, como os medicamentos, como os cosméticos, como o agrotóxico, entre outros, que a gente pode ver ainda utilizando animais. Porém, a gente também deve pensar que já há muitos anos a gente vê que esses testes são realizados em animais, mas será que esses testes realizados em animais vão ter a mesma atividade toxicológica num humano? Então, a gente vê essas duas publicações aí, do ano de 1933, se eu não me engano, e de 52, onde foram utilizados máscaras de cílios que tinham sido testadas em animais, e quando o ser humano começou a usar, começou a ter alguns efeitos tóxicos dessa máscara de cílio utilizada pelas mulheres, né? E também os efeitos teratogênicos, que a gente pode ver da talidomida em recém-nascidos, os efeitos de desse medicamento. Então, é uma questão que a gente também tem que pensar, que é o mesmo efeito quando eu utilizo o animal e quando eu não utilizo o animal? O efeito vai ser o mesmo no humano? São questões que precisam ser muito bem abordadas, e até mesmo também pensando em minimizar a utilização desses animais. Então, a gente vê que o FDA também, ele apresenta alguns estudos que mostram limitações dos testes e o valor financeiro desses testes. Ele coloca que 92% desses testes são realizados em animais, né? E são de medicamentos já aprovados. E esses modelos são utilizados em humano. Esses medicamentos, eles são utilizados para nós humanos. Porém, o nosso sistema, né, o nosso sistema corporal, os nossos órgãos, têm uma forma de reagir muitas das vezes diferentes do que o animal reage. Além disso, a gente sabe que às vezes os testes in vitro são bem mais caros do que os utilizados em animais. Então, também colocar na balança os prós e contras, né, daquilo que a gente tem feito e daquilo que a gente pode fazer. E aí entra a utilização dos métodos alternativos. Bom, esses métodos, eles visam substituir estudos em animais por outras metodologias, reduzir esses resultados reprodutíveis, né, com o menor número de animais, e também ele faz um refinamento para minimizar o estresse dos estudos em animais. Esse é o princípio dos 3 R's adotados, né, para a utilização de métodos alternativos. Diante disso, a gente vê que existe uma cronologia, né, a respeito da utilização desses testes e aprovação também. Além disso, um apelo também surge em relação à não utilização de animais em testes de cosméticos. Ok, tem relevância? Tem relevância. Mas aí fica aquela em contrapartida, a questão do efeito localizado do cosmético, que está só na pele, né? E o efeito sistêmico desse cosmético. E aí entra também o efeito sistêmico dos medicamentos, né? Eu estou passando aqui o slide, mas ele está lento. Diante disso, a cronologia em termos de legislação federal
de experimentação no Brasil, a gente pode ver algumas normativas que foram já definidas, né? E algumas leis que também já estão aí para que a gente possa utilizar. Lá em 2008 foi criado o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal. Ele visa a formulação de normas, né, com a finalidade de utilização de métodos alternativos no ensino e pesquisa, assim da utilização de animais, e também estabelecer procedimentos para instalação e funcionamento de centros de criação, de biotérios e de laboratórios de experimentação animal. Também realiza o credenciamento dessas instituições. Ele também visa administrar o cadastro de protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica realizados ou em andamento no país. Isso daí foi criado, o CONSEA foi criado em 2008. Em 2008 também foi criada a Lei Arouca, onde ela tem como finalidade, né, uma experiência não pode ser realizada em animais, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então, essa lei, ela tenta, né, diminuir a utilização de animais, ou seja, esses animais, eles não precisam ser utilizados para fins didáticos ou científicos, né? É isso que essa lei propõe. O MCTI também criou lá em 2012 a Rede RENAMA. Essa Rede RENAMA é uma rede nacional de métodos alternativos ao uso de animais. Ela trabalha junto com a Fiocruz e o LNBio, né? A Fiocruz é o INCQS, e eles prezam também a utilização desses métodos alternativos. É uma rede que grande, né? E que tem uma sustentabilidade grande e que está disponível também em sites na internet para que nós possamos acompanhar a sua funcionalidade, né? Aquilo que eles estão trabalhando. E junto com a Fiocruz também a Anvisa criou o BRACVAN, que é o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, em 2012. O BRACVAN visa validar os métodos alternativos em termos de experimentação e educação. Ele propõe e avalia protocolos para testes e ele também participa de cooperações internacionais. Em 2014, teve uma resolução normativa onde reconhece os métodos alternativos ao uso de animais em atividades de pesquisa no Brasil, nos termos da Resolução Normativa número 17, de 3 de junho de 2014. Nela, a gente vê 17 métodos alternativos ao uso de animais aprovados. E aí eu listei aqui para vocês quais são esses métodos. Esses métodos, eles estão ligados à potência de irritação e corrosão na pele. Aqui eu listei todas as diretrizes e todos os guias que a gente já tem e quais os tipos de testes que são realizados. Dentro do potencial de irritação e corrosão de pele, nós temos 4. Dentro do potencial de irritação e corrosão ocular, existem mais 3. No potencial de irritação de fototoxicidade, existe 1. Na absorção cutânea, existe também 1. E no potencial de sensibilização cutânea, existem mais 3. Em relação à toxicidade e genotoxicidade, existem 4 de toxicidade aguda e 1 de genotoxicidade. E aí, depois disso, lá em 2016, foram criados mais 7 métodos, foram aprovados mais 7 métodos, que eu também listei aqui, que é a avaliação de potencial de irritação e corrosão ocular, 2. Na sensibilização cutânea, mais 2.
na toxicidade reprodutiva 2 métodos e na avaliação da contaminação pirogênica em produtos injetáveis mais um método. Então, aqui, agora eu começo a entrar nos métodos que a gente pode utilizar. E eu entro principalmente, né, especificamente no cultivo de células, que até as meninas antes na apresentação anterior também apresentaram um pouco e que já também trouxeram bastante conhecimento a respeito da bioimpressão. Então, para o cultivo de células, a gente é essencial que o pessoal que trabalha seja bem treinado, ou seja, é necessário a utilização de boas práticas de cultivo de células. Além disso, também se faz necessário obter essas células de um banco de células que possa te fornecer as células certificadas, ou seja, que garanta que as células que você está utilizando na pesquisa não possuem contaminantes como micoplasma, bactéria, fungo. Além disso, também a autenticidade, que não existe contaminação cruzada entre células, que é um grande problema que pode acontecer dentro dos laboratórios. E a gente vê também, assim, pelos laboratórios que a gente conhece a nível nacional, muitos dos laboratórios deixam passar despercebido, né, a certificação dessas células de modo no seu cotidiano de trabalho, de tanto em tanto tempo, como que eu tenho feito esses testes para garantir que as minhas células estão ali viáveis e sem contaminantes. Dentro do cultivo de células, a gente pode mostrar 2 tipos de cultivo, o cultivo de célula 2D e o cultivo de célula 3D. Nessa primeira imagem, a gente mostra um cultivo de célula tumoral de mama, que é a célula de linhagem MCF7, num aumento de 200 vezes, que é uma célula que eu utilizei no meu mestrado para avaliação de toxicidade de nanopartícula de platina. E aqui a gente mostra também um cultivo 3D. No cultivo 3D, a gente se aproxima mais da nossa realidade, dos nossos órgãos, né? Então, é o que mais podemos mimetizar no sistema em vivo. E aí aqui eu estou mostrando uma formação de esferoides com diferentes concentrações de células, né? O plaqueamento dessas células. E essas células, elas são de osteoblastos humanos, né? A linhagem SAUS2, que é até de um colega que trabalha comigo, do Wanderson, que fez a sua pesquisa com nanopartícula de titânio no mestrado utilizando essas células. Estou mostrando para vocês o que a gente pode fazer com o cultivo de células, porque o cultivo de célula é um método alternativo à utilização de animais. Estou só esperando o slide passar aqui. Aí a gente entra nos órgãos-on-a-chip, ou seja, antes disso eu queria mostrar para vocês o minicérebro, que acabou de passar os 2 juntos. Esses minicérebros, eles são também fabricados, né, no laboratório, onde a gente utiliza também o cultivo de células tronco, né, células IPS, e essas células, elas mimetizam um organoide, ou seja, um minicérebro. Aqui nessa imagem a gente pode ver a formação desses organoides e, além disso, a gente pode já ver aqui um órgão-on-a-chip, onde esses minicérebros eles podem ser colocados, né? E aqui eles podem também trabalhar com uma perfusão e ser mantidos em um laboratório para diversos tipos de análises. E aí aqui eu coloco isso para vocês, né, diante do órgão-on-a-chip, onde a gente pode fazer testes de absorção de drogas, de contração muscular, de resposta imune, de excreção,
do metabolismo das drogas, da absorção dessas drogas e também por via oral. Como que essa droga por via oral ela entra no sistema e ela pode causar esses diferentes tipos de coisas que a gente pode analisar utilizando um pequeno chip. Aqui eu trouxe para vocês as meninas falaram um pouquinho antes. Essa bioimpressão é de um coração de pesquisadores israelitas, então a gente já vê ali um coraçãozinho e também a gente consegue ver também as veias, né, aqui também sendo mimetizadas. E aí eu entro no meu trabalho em si. Hoje eu trabalho com nanotecnologia e a nanotecnologia é a utilização de nanomateriais, de materiais nanoestruturados. Esses materiais nanoestruturados, eles fazem parte da composição de cosméticos, de protetores solares, de tecidos, de tintas automotivas anticorrosão e de medicamentos também. Aqui eu coloquei a platina, porque a platina ela é utilizada em tratamento de câncer, principalmente de câncer. A gente vê na utilização de câncer de mama, e ela tem um efeito tóxico muito grande. Então, o efeito não vai só para onde está crescendo as células tumorais, o efeito é sistêmico. Então, no meu mestrado, eu fiz um estudo a respeito de uma nanopartícula de platina de 3 nanômetros em células de mama, tanto tumoral como não tumoral, e avaliei a toxicidade dela, né? E a gente acabou vendo que a toxicidade, apesar da nanopartícula ser bem pequena, de um tamanho diminuto, ela causa toxicidade aguda e muito forte, tanto nas células tumorais como não tumorais. Hoje eu estou trabalhando com certificação de nanomateriais, né? Então, basicamente, a gente lá no laboratório hoje, a gente está trabalhando com essas células, visando atender o guia OECD 129, né? Que trabalha com a célula 3T3, que é uma célula de camundongo. E com isso, a gente visa avaliar a toxicidade de diferentes nanopartículas, como titânio, prata, sílica, muitas nanopartículas diferentes. E nisso, para avaliar a toxicidade, a gente acaba fazendo ensaios de viabilidade celular, onde essas células elas são plaqueadas em placas de cultura e depois de 24 horas de plaqueamento, essas células são expostas ao tratamento com diferentes concentrações de nanopartículas. Além de avaliar a viabilidade celular, a gente também tem condições de avaliar os mediadores inflamatórios que estão sendo secretados no tratamento dessas células com as nanopartículas, né? Essas células com essas nanopartículas, e também a expressão gênica desses mediadores inflamatórios. Quais as proteínas que estão ali, de fato, sendo expressas quando as nossas células são expostas. Também a gente pode avaliar alterações morfológicas, a proliferação celular e a internalização dessas nanopartículas. Então, basicamente, hoje no laboratório, no meu trabalho, eu viso avaliar e seguir um guia que já tá disposto para a gente, né, na literatura, para assim, certificar os nanomateriais que a gente tem em mãos. Porque aqui no Brasil ainda existe pouca coisa sobre certificação de nanomateriais. Bem, a minha apresentação é basicamente isso. E aqui eu deixo uma frase para que a gente possa refletir, que todos os conhecimentos adquiridos nos façam refletir sobre o valor de uma vida e no que precisamos de fato para o desenvolvimento de nossas pesquisas científicas. E assim tentar diminuir o uso de animais dentro do laboratório. Muito bom, Priscila.
Tem 15 pessoas aí. Será que vocês têm alguma pergunta? Esse tema é tão interessante, tão discutível. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Esperar um pouquinho para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Mas essa frase que você deixou no final aí eu acho interessante porque não que exista alguma pesquisa que seja inútil, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que muitas pesquisas que são feitas podem ser revistas, né? Ser feitas de outra maneira realmente, sem usar os animais. Parece que o jeito mais fácil é usar animal. Ah, é mais fácil usar animal. E acho que poderiam ser repensadas, né? Ser pensadas de outra maneira, algumas pesquisas, para não usar realmente os animais. Eu não tive coragem de assistir o vídeo e eu não assisti ele até hoje, pra ser bem sincero. Com certeza, a gente tem novas metodologias, né? A bioimpressão delas, que as meninas apresentaram aqui, e a gente vê que tá aí crescendo e muito, e vai crescer ainda muito. E quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito impactada, porque a gente vê a realidade do bichinho, sabe? Vê pelo lado dele. Por uma visão que a gente nunca parou para pensar. Eu já trabalhei com animal também, antes de começar com métodos alternativos, e não pretendo voltar para a utilização de animais, porque é complicado, é desumano, né? Acho que a gente tinha que pensar às vezes assim, será que se a gente fizesse com o ser humano o teste que a gente está fazendo com os animais seria válido? Não seria, né? Acho que não tem nem... Exatamente. Não tem dúvida para essa resposta, né? Não tem outra resposta para essa pergunta. Então, assim, até que ponto a gente está fazendo alguma coisa para os animais que não faria realmente para os seres humanos? Até o Conselho de Ética foi falado ontem, né? Que quando vai fazer teste com um ser humano direto é uma coisa... É mais difícil. Eu vejo que eu fui fazer já teste em animais, uma iniciação científica que não era minha, né? Um professor propôs essa iniciação, eu acabei fazendo numa cidade vizinha aqui, que foi com ratos. E deu o que fazer para passar nessa parte de ética, porque o ser humano, quando você vai fazer o teste com ele assina, né? Falando, beleza, eu topo e ele pode sair a qualquer momento. Ele viu que tá dando algum problema, ele pode sair, mas o animal não. A gente não vai dar essa escolha para ele, né? De ele falar assim, eu tô com dor, alguma coisa tá acontecendo adverso comigo e eu vou sair. Então, eu já vejo que o Conselho de Ética dessa questão aí... Certamente, passar pelo comitê de ética é demorado. A parte de animais demora mais do que... O processo é bem demorado. Justamente por essa escolha, né? Porque o ser humano realmente vai ter a escolha de falar, eu não quero mais. Porque, tipo, eu tô tendo problema e desiste a qualquer hora. E às vezes as pessoas preferem passar pelo Conselho de Ética pra ver com os animais, pra fazer os testes com os animais, porque... é mais garantido, né? Que vai conseguir fazer a pesquisa até o final. Os seres humanos podem simplesmente sair no meio da pesquisa. Eu não sei se você tá me ouvindo, porque você travou. Você tá me ouvindo? Agora foi. Tá me ouvindo? Tem uma pergunta ali do Wanderson. Tem duas perguntas, ó. Você acredita que os métodos alternativos possam suprir de maneira eficiente todas as áreas científicas? Parabéns pela apresentação. É um colega do laboratório que eu postei, que eu acabei publicando aí na apresentação, os esferoides dele. Entendi. Eu acho que ainda está um pouquinho longe da gente não utilizar. Né, de realmente cancelar. Igual, quando eu estava fazendo a minha apresentação para entrar no mestrado, e um dos questionamentos da banca foi, o teu trabalho tá ótimo, mas depois daqui você pensa de fazer essa análise em animal, por quê? Porque ainda tem uma parte que precisa passar por experimentação animal quando a gente fala de... Não! Pensa nisso, quando a gente está trabalhando com célula,
A gente não pensa, dali a gente acha que está tudo resolvido por ali. Mas a gente ainda precisa de leis que possam realmente certificar e autorizar, né, de fato, a não utilização do animal. Tem o Marcelo que perguntou ali, ó. Eu peguei a palestra quase no fim, então talvez pergunte algo que foi dito. Mas fora da academia, nos laboratórios de P&D da indústria, como está esse movimento? Eu acho que fora da indústria, na indústria, principalmente de cosmético, ela está muito avançada. Não se pode mais usar cosmético nenhum que seja feito teste em animal. E aqui no Brasil, a gente já tem muitas indústrias de cosméticos que utilizam animais. A página do Instagram do Save the Health, do Ralph, né? Ele coloca indústrias que não utilizam animais. Ele mostra pra gente isso, pra gente poder também adquirir produtos que não sejam utilizados, que não sejam testados em animais. Adotado isso na minha casa. Eu acho que se existem, assim, pode ser que hoje ainda depois não... Depois do vídeo, né, com o choque que a gente tem de realidade... É que eu acho que tá cortando você não tá pegando a hora que eu falo aí, e às vezes eu tô achando que você tá em silêncio e você não tá. E aí por isso que eu falei, porque aí depois você voltou a falar, é coisa da internet mesmo. Mas isso que você falou eu acho interessante, porque tem alguns produtos que talvez a gente ainda não consiga ter esse método sem teste em animais. Substituir ainda, né? Ainda não supre talvez 100%. Mas se tem, por exemplo, vou dar um exemplo, shampoo. Se tem empresas que fazem shampoo e conseguem não testar em animais, por que as outras ainda estão? Se já existe a opção, né? Então alguns produtos eu acho que já dá pra gente ir substituindo e realmente quem que tem essa preocupação, né? De aplicar isso na vida mesmo, você escolher as empresas que não fazem o teste, se já existe a opção, né? A Larissa falou, a Larissa até a que estava na palestra anterior. É um tema polêmico, na verdade. Eu, como engenheira biomédica, sou super adepta ao uso de outras alternativas. Tanto que no meu doutorado eu prefiro não fazer nenhum teste em vivo, apenas in vitro. Quando a gente começa a trabalhar in vitro, é muito difícil da gente querer voltar pro in vivo. É muito difícil, muito difícil. Parece que a consciência vai pesar, né? Tipo, nossa, já tava conseguindo fazer de outra maneira, por que agora eu vou voltar a fazer a aplicação em animais, né? Eu não sou uma pessoa entendida disso, eu tô dando a opinião, bem opiniões aqui mesmo, porque eu não sou uma pessoa que procura isso, eu não tive nem coragem de assistir o videozinho do coelho. Eu até ia ver ele hoje, eu vou ver ele depois, se acabar aqui, eu vou fechar, eu vou até assistir. Porque eu não cheguei a ver. Eu já fui uma pessoa que fez, né, um teste, eu fiz até eletroacupuntura nos ratinhos. E aí a gente precisava tirar um pedaço da pele do ratinho para fazer o tratamento com a eletroacupuntura e ver se valia a pena, né, se a pele dele ia crescer realmente melhor, se o tratamento ia ser mais rápido do que deixar ele sem nada, né? E aí eu passei por isso uma vez e pra mim assim não foi uma coisa que agradável, né? De pensar que eu tinha que machucar o ratinho e a hora que ele sentia dor, porque a gente precisava dar anestesia, ele sentia dor. E eu ficava, cara, se fosse um ser humano, ele já teria desistido. Ele não ia querer estar ali sentindo dor. Como é que você ia fazer um teste de arrancar um pedaço da pele do ser humano, né? O Marcelo falou assim, ó, mas Com certeza. Existem indústrias globais que encontram brechas em alguns países que essa é uma prática ainda possível, né? Ou estou viajando? Deixa muita brecha. Muita brecha. A gente ainda vê que tá limitado. Hoje a limitação maior está sendo, não, eu não vou utilizar animais em cosméticos, como a gente vê na Europa. Mas e nos medicamentos? E em outros produtos, além desses, entendeu? Ainda está muito aberto para que a gente possa chegar num consenso que não utilize mais animal nenhum em pesquisa.
Tá. Eu acho que tá caminhando em passinhos pequenininhos ainda, né? Subindo os degrauzinhos bem pequenininhos. Curtos de formiga. O pessoal tá começando agora, quem tá nessa luta, acho que provavelmente começou o pessoal que já é vegetariano, já é vegano, já vive na vida deles ali essa questão de proteção ao Isso animal, aí. né? E aí tem toda uma discussão se uma pessoa que come carne e resolve virar e começar a entrar nessa luta de não vamos usar animais, mas então por que você come a carne, né? E aí parece hipocrisia da pessoa que quer entrar nessa luta também. Eu tô me colocando nesse lugar porque ainda como carne, né? Eu até precisei diminuir a minha quantidade de carne por algumas me fazerem mal e tudo mais, só que ainda como e não sei se conseguiria substituir 100% o jeito que eu vivo hoje. A Andressa entrou ali, ó. Pri, parabéns pela apresentação e muito obrigada por topar o desafio. Afa Estamparia mandou uma mensagem, ó, muito bacana a palestra. Espero que esse assunto seja difundido e que as empresas cada vez mais se conscientizem e que as pessoas optem por aqueles que não utilizem animais. Eu acho que a escolha que dá pra gente fazer nesse momento, né, as pessoas que realmente querem lutar pela causa é começarem a escolher as empresas que realmente não utilizam, né, os testes de animais, as que forem possíveis. Um pouquinho a gente começando com um produto, com outro, a gente vai ganhando uma proporção maior, vai meio que pressionando para que eles mudem o direcionamento dentro das suas empresas, né? Então cabe a nós começar. Cada um fazendo pelo menos a sua parte, né? Você escolhendo ali no seu dia a dia fazer e tentando incentivar de pouco as pessoas que estão próximas, né? Eu acho que o trabalho de formiguinha é melhor começar por ele do que não fazer nada, né? Do que ficar parado. Com certeza. Mais alguma pergunta? Pior que esse tema que a Andressa resolveu falar chamou até a minha atenção, né? Porque eu sou uma pessoa desligada disso e eu tenho pessoas próximas a mim que já são veganas, né? Que eu vejo o veganismo até com um aperto, assim, por eu gostar tanto de comer queijo. Eu moro em Minas, não tem como você não gostar de um queijo mineiro. E as pessoas próximas sempre me trazendo esse tipo de coisa e parece que eu nunca parei pra refletir, sabe? Eu acho que me trouxe muita reflexão esse assunto. Foi bem interessante. Traz, né? Eu vou assistir o videozinho aqui depois, tô até assim, todo mundo falando que ficou impactado. Parece pra chorar, tá? Provavelmente. A gente acaba vendo muito gato e cachorro como, por serem animais domésticos, né? A gente foca neles e fala, mas e os outros, sabe? E as carnes que a gente tá comendo? Não são animais da mesma maneira, né? Os animais que a gente tá fazendo teste não são animais da mesma maneira? Olha lá, a Afa Estamparia perguntou, e como saber quais empresas não usam animais nos testes? Você chegou a falar que a página do Save the Ralph tá falando, né? Pode falar. O Save the Ralph fala de algumas empresas e os produtos que a gente vai comprar, principalmente os de cosmético, né? Pasta de dente, shampoo, eles vêm atrás escrito livre de uso animal, de teste em animais. Então é só você olhar se é free animal, né? Então ele já vem descrito que não foram testados em animais. Cabe a nós também procurar pelas empresas, né? Eu vou adquirir um produto, então posso ver. Muita coisa publicada no Save the Ralph. Então vale a pena entrar lá na página, fazendo propaganda, né? Na página deles no Instagram, porque lá eles colocam muitas empresas mesmo, de vários tipos de produtos. Eu tô abrindo a página aqui pra ver se é direto o Save the Ralph. Você sabe de cabeça qual que é o arroba? Se tem algum underline, alguma coisa? Que aí já hashtag que eu acho. É uma hashtag? A hashtag eu achei. Marcelo falou, é um paradoxo para mim quando entra o aspecto alimentar, cultural, de tal maneira em mim que não prevejo a mudança. Agradeceu. Eu acho que assim, é bem diferente, né?
você se alimentar. Eu não tô nem aqui pra falar pra galera que a gente tem que parar de comer carne, até porque eu ainda me alimento de carne, né? Parece que eu já tô sendo ativista do veganismo, vegetarianismo aí. Não sou. Mas eu acho que uma vez que você matou o animal da maneira que é melhor pra ele, né? Vamos pensar assim na questão de alimentação. Porque tem maneiras que o pessoal mata que faz o bicho sofrer mais e tem umas que fazem sofrer menos. Então, você tá se alimentando é diferente de você fazer um teste com o animal vivo que tá machucando ele. A questão do vídeo é essa, né? Do Save the Ralph aí. Então, assim, o quanto que o animal tá sofrendo pra fazer esses testes? Porque se a gente matou o animal e vai comer ele, é completamente diferente. E aí vai ter vegetariano e vegano que vai vir falar que, mas não, a gente realmente não devia comer. E eu tô fazendo a discussão minha pra não ser hipócrita aqui, porque como carne ainda, né? Mas é isso, é você entender a diferença de você machucar um animal vivo, de você fazer um animal que tá vivo sofrer, né? E você simplesmente se alimentar do animal. Isso aí. Né? E eu acho que até tomar cuidado com a cobrança, né? Da gente com a gente mesmo. Porque a gente começa a ver essas coisas e a gente começa, nossa, mas eu acho que eu devia mudar completamente. E tem seres humanos que ainda... Tem pessoas, né, que ainda não conseguem adaptar a alimentação para cortar a carne, por exemplo. Ou para cortar tudo, né? Para virar vegano. Então, assim, é uma coisa que tem que ir aos poucos, é uma coisa que tem que ter acompanhamento médico. Então não é uma coisa que vai dar da noite pro dia, todo mundo vai parar de comer carne, né? Mas a questão de deixar de fazer os testes já é uma coisa que dá pra ser unânime. Todas as pessoas que defendem ou não os animais, vamos dizer assim, na questão de se alimentar deles, pode lutar. Pode fazer parte dessa luta dos testes não serem feitos neles, né? Não sei se eu tô falando bobagem, eu acredito que não, né? Isso aí. Não, tá falando certo. A gente tem que começar por um caminho, né? Uhum. E se a gente escolher em algum momento continuar, e aí continua, né? Vai subindo de degrau por degrau. Inclusive faz sentido essa até escadinha que o cara tá subindo aí. A gente ir subindo de degrau por degrau. Vai tomando uma decisão pequenininha até que você consiga... Se você quiser optar por você um dia parar de comer carne, se for sua vontade, né? Mas... Enfim... O foco era somente ter essa preocupação mesmo, né? Esse assunto realmente dá pra ficar 1 milhão de anos falando dele, né? É amplo, né? Ele é muito amplo. Mas eu acho que é isso. Se ninguém mais tiver mais nenhuma pergunta. Agradeço a Andressa também, né, que me colocou hoje aí, meio que indiretamente. Muito obrigada. Estou à disposição para o que precisar, tá? Pode contar comigo. Nossa evolução é isso aí, degrau a degrau, exatamente, Fernanda. Bom, gente, esse foi o 3º e último dia do Pint. Eu nem vi passar a semana, parece que passou num piscar de olhos, assim. Foi uma correria até semana passada para organizar tudo e aí passou muito rápido. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Bastante gente veio os 3 dias, assistindo os bate-papos, interagindo no chat, divulgando. Ano que vem tem mais. E eu agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores e parceiros, a Vivavox, a Pós-Doc, Pastelzinho Corporation, a Prointec e a Prefeitura. E muito obrigada, Priscila. O assunto realmente é muito interessante, chamou bastante a minha atenção e é algo que eu vou continuar pesquisando aí. Isso aí, eu agradeço também. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite.